O Sala de Convidados de hoje é especial. O programa que começa agora é uma iniciativa da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a ANPOX, com a Fiocruz e o Colégio Brasileiro de Altos Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje a gente conversa sobre os desafios das ciências no século XXI. O cientista moderno, ele é uma figura do século XIX. As ciências naturais têm como base a explicação, enquanto que as ciências humanas, elas teriam como base a interpretação. Nós estamos num momento de rediscussão disciplinar e da própria atuação do cientista no espaço público. O estudante da graduação hoje não sabe se, ao estar formado, haverá um mercado de trabalho para esse professor de sociologia. Você vai ter um apagão na educação básica das ciências de referência. Conversando comigo hoje pela internet sobre os desafios das ciências no século XXI, Elisa Reis, socióloga do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vice-presidente do Conselho Internacional de Ciência. Maurício Barreto, epidemiologista e pesquisador do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Bahia. Stevens Hem, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Instituto DOR. E a sua participação é fundamental para essa conversa. Tem comentários e perguntas para os nossos convidados? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Da percepção de que nunca saberemos tudo, há uma infinidade tão grande de conhecimento que torna impossível o domínio sobre tudo que já descobrimos. A riqueza do avanço da ciência convida cientistas de todas as áreas a dialogar. Quem é que nunca teve curiosidade de olhar através de um microscópio? Quando se pensa em ciência, lembramos logo de um monte de tubos de ensaio e, é claro, experimentos. Mas a ciência é um pouco disso e muito mais. O cientista moderno, tal como a gente conhece hoje, que é esse do jaleco branco e do laboratório, ele é uma figura do século XIX, ele emergiu no século XIX. Mas o experimento científico, o pensamento científico, a produção do conhecimento científico, ela começou a ser feita e é debatida em várias instituições muito antes, pelo menos desde o século XVII. Esse cientista moderno, como eu falei, é aquele que a gente diria que é muito mais o especialista, que é aquele que trabalha num campo disciplinar muito bem demarcado e que a ele se dedica de maneira quase exclusiva. Ainda nos tempos de Aristóteles, na Grécia Antiga, os homens do saber exploravam todos os tipos de conhecimento. Eram pesquisadores do mundo, observadores da natureza. E já percebiam que estava no reconhecimento da ignorância a essência de uma busca incansável por novas descobertas. Entre os séculos XVI e XVII, com a Revolução Científica, a ciência se afasta do conhecimento místico e religioso e enfatiza métodos de comprovação racionais. A partir daí, a filosofia, a física, a matemática e, um tempo depois, novas áreas do saber, como a antropologia, vão se distinguir pelo objeto de interesse e métodos de comprovação científica. É o conhecimento dividido em vários campos. Fazendo um salto aí bastante grande no tempo, muito mais recentemente, um filósofo que escreveu bastante sobre a filosofia das ciências sociais, o Charles Taylor, ele faz uma observação bastante interessante de que as ciências naturais têm como base a explicação, quer dizer, encontrar modelos causais, enquanto que as ciências humanas, que a gente pode dizer assim, elas teriam como base a interpretação, quer dizer, a tentativa de encontrar sentido. E que, desse ponto de vista, haveria uma diferença fundamental, que uma está preocupada em construir modelos e a outra está ligada, basicamente, à interpretação, ao círculo hermenêutico. E, mais uma vez, isso não quer dizer uma desigualdade, mas significa uma diferença importante. Com o passar dos séculos, o conhecimento acumulado em cada área da ciência é tão grande que se torna cada vez mais necessário o diálogo entre os saberes. Quando pesquisadores de universos científicos e racionalidades diferentes compartilham descobertas e se apoiam, quem ganha é o avanço científico. O que eu falo sobre um elétron não faz com que o elétron me responda, enfim, e de alguma maneira altere, embora haja uma interação, evidentemente, humana nos processos de experimentação, mas que é de outra ordem
daquilo que acontece nas ciências sociais. Então, você teria uma diferença importante, mas que não quer dizer que elas não possam ter rigor, não quer dizer que elas não sejam relevantes, não quer dizer que elas sejam menos importantes. A questão é que eu não posso exigir, em função dessa distinção, um tipo de precisão matemática infinitesimal que eu consigo alcançar quando eu estou fazendo, por exemplo, estudo astronômico. Além do convívio harmonioso entre as diversas racionalidades, uma reflexão sobre os incentivos à ciência se coloca. O financiamento de pesquisas, muitas vezes concentrado em áreas de interesses mercadológicos, acaba motivando o desequilíbrio e dificultando uma integração maior. O próprio crescimento, vamos dizer assim, o próprio desenvolvimento da pesquisa, a profissionalização, ela criou nichos, né? Quer dizer, ela começa a afastar cada vez mais. E aí uma série de processos ligados à avaliação das ciências e fornecimento de fundos para pesquisa e bolsa, etc., fizeram que as pessoas ficassem cada vez mais focalizadas no seu quadradinho, né? E aí sofre, né? Quer dizer, no momento que você de fato precisa de respostas integradas que sejam realmente interdisciplinares, a gente tem muita dificuldade de conseguir isso, até porque a tradição não foi de trabalhar dessa maneira. A professora Ileise Fiorelli ressalta a importância da transversalidade da ciência para potencializar o conhecimento sobre nós e a sociedade que construímos. É possível hoje, pelas ciências sociais, localizar exatamente onde ocorre mais acidente de trânsito, onde ocorre mais assassinato, onde ocorre mais assaltos. E mediante esse conhecimento estatístico, mas também de compreensão do porquê que ocorre mais naquele bairro e não nesse bairro, né? Onde estão as vulnerabilidades educacionais, por exemplo, de saúde pública? Isso só é feito realmente pelas ciências sociais, claro que em parceria com as outras ciências, mas é as ciências sociais que olha, é as ciências sociais que indica, por exemplo, as variáveis e os critérios de estudos estatísticos. Nós estamos num momento de rediscussão disciplinar e da própria atuação do cientista no espaço público, né? Eu acho que a demanda aqui é muito mais da gente pensar num cientista que volte a ser muito mais geral do que um especializado, né? Eu acho que os problemas do mundo hoje tendem a nos colocar nessa direção de uma rediscussão da própria atuação pública dos cientistas na sua relação com a sociedade. Doutora Elisa, doutor Maurício, doutor Stevens, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje para discutir ciência no século XXI. Acho que o momento não poderia ser mais importante, né, para a gente falar. Principalmente, doutora Elisa, dessa transdisciplinaridade que a gente propõe para esse debate na ciência, né? Eu queria começar com você trazendo para a gente um pouco de onde vem essa iniciativa e essa proposta de diálogo que hoje a gente coloca no ar através do Sala de Convidados. Obrigada, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. E, particularmente, eu gostaria de ressaltar que eu não teria melhores interlocutores para discutir transdisciplinaridade que os que eu tenho agora, Maurício e Steve. Essa iniciativa, que partiu da Unpox, visava exatamente estimular os cientistas sociais a conversarem fora dos seus próprios parâmetros. Porque isso é uma exigência que a sociedade coloca para a gente e que o próprio objeto da ciência cada vez mais demanda de nós interação. E a ideia de um diálogo disciplinar não é a gente, de fato, se tornar generalista. A ideia é que disciplina é uma coisa fundamental em todas as ciências que estruturam assim. Quando a parceria é muito bem realizada, ela pode até gerar uma nova disciplina, como, por exemplo, biofísica, bioquímica. Mas a ideia é que os problemas que a gente enfrenta hoje deixaram muito claro que caminhando paralelo, nós não vamos avançar tanto quanto nós precisamos, caminhando, dialogando. Eu acho que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável deixam isso claro demais. Os 17 objetivos precisam, cada um deles, do concurso de diferentes disciplinas. Isso não é fácil, a gente tem que fazer um esforço enorme em todas as áreas, preconceitos recíprocos podem existir, mas não é só uma questão de preconceito, acho que menos isso, é uma falta de
experiência em dialogar. Então, é isso que a gente tem que fazer, quase que um laboratório de comunicação entre diferentes pessoas. E que bom que a gente está podendo ter esse espaço aqui, ter a oportunidade de ser esse espaço, né, doutora Elisa? Porque a ciência é poder dialogar e a gente está podendo aqui intermediar, de certa forma, esse diálogo é maravilhoso. Doutor Maurício, quais são os maiores desafios, né, da ciência nesse momento para poder cumprir esse papel, cumprir um papel científico, mas também cumprir essa importante missão, entre elas o exemplo que a doutora Elisa trouxe, né, de realmente integrar o conhecimento para poder fazer avançar e proteger a sociedade com saúde, com bem-estar social, tudo isso? Eu acho que, obrigado por estar aqui, eu acho que essa iniciativa é fantástica, dessa conversa interdisciplinar, porque a primeira coisa que eu queria falar é que se fala muito em interdisciplinaridade, se faz muito pouco, né? Há poucos anos atrás, eu fui dar uma conferência, fazer uma conferência sobre interdisciplinaridade, e aí eu tive a oportunidade de fazer uma ampla revisão do tema, e me chamou a atenção, né, que, no fundo, as pessoas falam sobre, né, mas tem muito pouco registros reais disso acontecendo, né, no processo de produção científica. Então, isso eu queria, em primeiro lugar, registrar isso, né? E segundo, dizer que a ciência é parte, né? Eu acho que é parte do desenvolvimento humano, né? É um produto social, né, gerado pela inteligência humana, né? Em algum momento da nossa história, nós fomos capazes de gerar uma coisa que mais tarde é denominada de ciência, né? Que é uma busca incessante de conhecer o mundo e entender como esse mundo funciona e como nós podemos melhor se acomodar e viver nesse mundo. Então, eu acho que a ideia de interdisciplinaridade ou a ideia de integração é inerente a essa ideia, né? Eu acho que houve um erro aí, em algum momento do desenvolvimento científico, né, que nós nos tornamos extremamente especializados e isolados, né? E se formou microcomunidades que, às vezes, com muita dificuldade de comunicação entre essas comunidades, né? Quer dizer, a grande partição das ciências sociais e das ciências naturais, mas dentro das ciências naturais, as imensas partições que existem, e mesmo dentro das ciências da saúde, né? Eu estive aqui, somos dentro das ciências da saúde, e há imensas partições nessa ciência. Então, eu acho que recompor, refletir sobre isso, e pensar a forma de recompor, eu acho que isso é essencial, né, para que possa, né, a ciência continuar a contribuir, né, no sentido de resolução dos grandes dilemas e dos grandes problemas que a humanidade se enfrenta e importante para a própria sobrevivência dessa humanidade. Doutor Stevens, a ciência enfrenta nesse momento um momento extremamente delicado, né? Em que ela é questionada muitas vezes com base no que ela tem de mais inteligente, que é a percepção da própria busca pelo conhecimento continuadamente, né? E parece que para muita gente, nesse momento, isso é uma fragilidade da ciência. Eu queria que você trouxesse um pouquinho qual é o papel, o lugar da ciência e como responder essa demanda, que acho que também já é uma demanda social, realmente, não só no Brasil, mas no mundo todo nesse momento, né? Eu acho que o papel da ciência é de maior destaque, né? Não só na compreensão do mundo à nossa volta, na identificação das ameaças, a produção de alimento, aumento de longevidade, produção de vacina, isso tudo explicitado ainda mais por conta da pandemia, né? E a ciência é que pode nos dar justamente os futuros possíveis e as possibilidades. E esse papel do cientista ele é cada vez mais importante se ele está integrado, né, dentro de múltiplas disciplinas, como foi dito pela Elisa. Aí tem um fato interessante, né, que em 1962, o físico Thomas Kuhn, ele escreveu o livro A Estrutura das Revoluções Científicas. E ele escreveu esse livro motivado por um curso que ele estava dando, uma disciplina para estudantes de ciências humanas. Então, quer dizer, essa percepção de você integrar diferentes saberes deu origem a esse livro, que é um livro que mostra para a gente que, por exemplo, que o progresso científico ele é cumulativo, mas ele tem descontinuidade. Então, quando a gente fala, a gente usa isso no nosso cotidiano, né? Houve uma mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma foi criada a proposta de mudança de paradigma pelo Thomas Kuhn. E ela evidencia muito mais, né, hoje em dia, a importância de você ter múltiplos saberes para que essas micro-revoluções aconteçam ao longo do processo de geração do conhecimento. Então, quer dizer, a importância é óbvia, a gente está evidenciando isso cada vez mais no momento da pandemia, só que tem muitos desafios para que ela se mantenha, né? A gente estava falando aqui um pouco sobre desafios.
a gente está no momento de contrapor, né, o conhecimento gerado pelas ciências com o viés da confirmação que está amplificado pelas redes sociais. Então, as redes sociais amplificam o negacionismo, que provoca esse afastamento da ciência e sociedade. Então, tem um desafio de comunicação bastante claro, né, com a sociedade, e um desafio interno também das diferentes saberes de conseguirem conversar mais entre si. E aí, doutora Elisa, eu vou trazer uma pergunta para você, mas deixo os outros convidados também convidados a comentar. A gente verifica, como o repórter Alessandro Vieira comenta na matéria, né, que existe ali um olhar sobre a ciência, de que a ciência é feita por aquele homem no laboratório, com jaleco branco. Então, muitas vezes, as ciências sociais, elas sequer são entendidas como ciência. Aí eu queria trazer uma pergunta para você sobre qual é o papel social da ciência e no que implica, sim, trazer as ciências sociais para esse olhar social do papel da ciência. Olha, eu antes queria fazer uma ressalva. Não é verdade que ciência social só faz interpretação. Ela faz muita interpretação, mas ela ela busca explicação e experimentação também. Quando você calcula, por exemplo, que ter um diploma universitário, no caso do Brasil, tem uma chance de aumentar em 40 vezes o seu salário, você está, de fato, fazendo alguma coisa que não é simples interpretação. Agora, é interpretativo no sentido de que... É matemática mesmo, né? Também. Como nós somos, ao mesmo tempo, investigadores e atores do que nós observamos, a gente acaba sempre fazendo também interpretações. Você veja, por exemplo, que o último Prêmio Nobel em Economia foi feito com base em pura experimentação. Como você pode ajudar os pobres? A economia se Isso é um fato que mostra que a gente não faz só interpretação, mas a gente faz interpretação, sim, e a interpretação é importante porque ela também pode corroborar com achados de outras ciências. Por exemplo, você interpretar por que as pessoas estão duvidando da vacina, aí você vai ter que fazer experimento interpretativo, não há dúvida. Mas é importante saber por que a população duvida, porque você não tem outra maneira de tentar sanar esse desvio de percepção, a não ser interpretando o comportamento dela. Entender percepções, atitudes, valores, é uma coisa que acho que as ciências sociais podem colaborar com outras disciplinas nesse sentido. Os próprios laboratórios são micro-sociedades. Então, dentro de o livro do Kuhn menciona isso também, né? Que você fazendo uma pesquisa, o rumo da pesquisa não é determinado só pelo que acontece objetivamente no laboratório. A interação entre os pesquisadores de um laboratório também pode criar situações novas. Uma dúvida que alguém tem porque não entendeu alguma coisa pode ser o caminho para abrir uma nova pista no laboratório. E a outra coisa que eu queria mencionar é que um outro laboratório que cientista social tem é comparação. O mais próximo que nós chegamos de um laboratório, onde a gente não usa jaleco branco, é comparar duas situações, ou 3 ou mais situações. Então, de fato, eu acho que a falta de diálogo é alguma coisa que pode ser solucionada quando a gente leva em conta essas observações que eu fiz agora, que a gente também explica, que a gente também compara, que a distância não é tão grande assim. E principalmente comprova, né? Dr. Stevens, você fez parte de uma grande pesquisa sobre Zika vírus, e a pesquisa sobre Zika é um excelente exemplo do quanto as ciências precisam conversar e do quanto se avançou e de forma rápida com relação à epidemia de Zika, né? Eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência e como é que foi esse diálogo com as ciências sociais que se expressaram muito nesses estudos, né? Enquanto a Elisa estava falando, eu lembrei de 2 exemplos, né? Não só o exemplo do vírus Zika, que foi um exemplo muito marcante, foi um exemplo não só que mostrou a importância e a forma como a ciência brasileira respondeu a um problema de saúde pública que envolvia questões sociais, questões médicas, e que como essa transdisciplinaridade foi crucial, né, para tomadas de decisão, para entender a biologia da doença, né? Então, eu tive um diálogo muito grande com o pessoal da área
de pesquisa clínica e com a área de atendimento, né, e também o pessoal da área de ciências sociais, isso foi crucial. E um outro exemplo que me ocorreu agora, que é uma outra linha de pesquisa que a gente está envolvido também, foi a partir da inspiração do trabalho do meu irmão mais novo, que é antropólogo e que estudava o Santo Daime, estudava uma religião brasileira que tem como parte do seu ritual o uso de uma bebida chamada ayahuasca. E a partir da compreensão do estudo que ele fazia da música, dos rituais do Santo Daime, eu fiquei interessado em estudar a bebida ayahuasca. E hoje em dia, uma das linhas de pesquisa do laboratório é justamente identificar o potencial terapêutico de substâncias presentes na ayahuasca para tratar a depressão, que é algo crucial dentro do contexto que a gente está vivenciando da pandemia, do contexto que a gente está vivenciando do ponto de vista econômico e político. Então, essas misturas elas são essenciais para justamente esses saltos que foram previstos e comentados pelo Thomas Kuhn, né? E rompendo preconceitos, né? Por favor, doutor Maurício. Eu gostaria de acrescentar nesse debate, né? Eu sou da ciência da saúde, né? Eu sou médico da ciência da saúde, e não uso jaleco, né, Elisa? E nem faço trabalho em laboratório. Então, eu me aproximo um pouco de você, mas também me aproximo de Steve, porque eu preciso do conhecimento, né, que é gerado nesse nível de conhecimento. Então, na própria ciência da saúde, nós temos 3 níveis de produção de conhecimento, né? Um que é muito né, dentro do organismo humano ou de experimentações animais, né? Que é o conhecimento molecular, dos mecanismos biológicos básicos. Você tem conhecimentos dos comportamentos dos indivíduos doentes, né, que é um conhecimento mais clínico, e tem um conhecimento populacional, que é o que a minha disciplina trabalha com isso, né? Então, como conectar esses conhecimentos? Só isso nós temos imensa dificuldade de conexão desses conhecimentos, né? Principalmente em praticar isso como ciência, né? Nós até podemos conversar às vezes, né? Um pesquisador de uma área conversa com outra e tal, mas nós temos uma imensa dificuldade de comunicar isso ou de integrar isso, né, como um conhecimento científico integrado. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante, né, para essa nova momento, e eu acho que parte dessa discussão, quer dizer, chamar a necessidade de coisas desse tipo. Quer dizer, mesmo na ciência da saúde, a necessidade de integração, né, desses níveis de conhecimento que envolve desde as moléculas, né, dos comportamentos dos processos moleculares até a sociedade, né, como a sociedade se comporta e como se expressa, né, em processos que vão gerar, às vezes, alterações moleculares e alterações, né, subclínicas ou moleculares. Então, esse é um grande, eu acho, elemento de conexão e de movimento, né, que eu acho que a ciência está nesse momento, né, de enfrentamento e que eu acho que vai talhar, de alguma forma, o futuro e a capacidade da ciência, dessa ciência tão fantástica, né, ela avançar mais, né, e ela realmente passar a enfrentar os grandes desafios que a humanidade, né, tem diante de si. Doutor Maurício, até aproveitando a sua resposta e trazendo uma colocação aqui, um questionamento sobre o olhar do público leigo, a gente está vendo nesse momento a era da pós-verdade, em que se questiona, inclusive, o método científico, se afirma que aquele método não funciona ou que é mentiroso, como se no meio científico assim se progredisse com a ciência, né? Um método derrubando o outro. Eu queria que você trouxesse um pouquinho a respeito da pluralidade de racionalidades e como é que a ciência caminha para justamente aproveitar a descoberta dos mais diferentes setores da ciência, áreas científicas, sem que necessariamente se desqualifique o conhecimento entre as áreas, né? Eu acho que convido os 3 realmente a refletir sobre isso, porque isso está colocado para o público leigo, que muitas vezes não sabe mais no que acreditar. E nisso a ciência começa a perder espaço na credibilidade do grande público, né? Eu acho que, primeiro, a ciência tem várias racionalidades, né? Eu acho que a Elisa começou aqui esse debate quando colocou as ciências sociais. Algumas delas, às vezes, são usadas para passionar, né? Como se as ciências sociais fossem diferentes de outras. Mas eu acho que não é isso. São próprios, né, dentro da ciência da saúde. As várias subciências que compõem a ciência da saúde, eles têm momentos, ou estão em estágios de desenvolvimento diversos, ou têm questões científicas diversas, né,
o que dá essa capacidade plural de olharmos as coisas. Eu acho que o que se faz necessário, quer dizer, são o que os filósofos de ciência chamam do pluralismo, né? Seja epistemológico, seja metodológico. Quer dizer, nós temos capacidade de sentir essa necessidade, né? Que os problemas são muito diversos e exigem uma pluralidade de ações, né? Que, claro, que o conhecimento específico desses métodos está no domínio de pesquisadores diferentes. Então, integrar também pessoas, equipes, times, né? Redes, né? Tanto que hoje, mais do que nunca, na ciência contemporânea, se fala nas redes, né? Redes científicas, redes de conhecimento, né? Porque há necessidade dessa integração. Agora, a questão do negacionismo se coloca nisso porque isso é parte da dinâmica científica, se questionar todo esse processo, né? O principal ensinamento da ciência é o questionamento, não há ciência sem questão, e sem questionar, né? Se Elisa ou Steven me apresenta qualquer coisa, eu sempre tenho uma questão para eles, né? Uma dúvida, um ponto, né? E a argumentação dele é racional, que vai me permitir aceitar ou não, ou refutar o que ele está falando. E dessa forma, a ciência, né, avança. Então, isso, claro, tem sido aproveitado, eu acredito, por algumas linhagens de pensamento, né, para colocar isso como fraqueza da ciência, quando é a sua principal fortaleza, né? A principal fortaleza do desenvolvimento da ciência é exatamente em cima dessa capacidade de questionar, né, e de duvidar e de, com isso, se desenvolver, né? Então, não é a principal força que a ciência tem no seu processo de desenvolvimento. Então, eu acho que o negacionismo ela se expressa muito mais como uma questão de ordem política, né, de negar esse processo racional humano, do que uma questão filosófica real, né? Ela não é uma questão filosófica real, ela é uma questão ou científica real, o que quer que seja, mas muito mais uma deliberação política de negar um processo, né, que vem se estabelecendo e é a razão do desenvolvimento de das preciosidades que a humanidade tem, que é a ciência, né? A ciência não é um bem mais de ninguém, é um bem da humanidade, né? Doutora Elisa, eu encerro o bloco com você, por favor. Eu concordo inteiramente com o que o Maurício colocou e só queria acrescentar uma olhada de um outro ângulo. E eu acho curioso que no momento em que a sociedade é definida como sociedade do conhecimento, o próprio conhecimento permitiu o avanço de rede que difunde uma crença contra a ciência. Então, eu acho que tem um problema aí, além dos que o Maurício mencionou, que tem a ver com a nossa forma de comunicar. Muito do que a ciência muito do que as pessoas contestam na ciência é o fato de que elas pensam que a ciência se propõe uma verdade absoluta. E verdade absoluta, cada um tem a sua, religião, filosofia, etc. Né? Então, acho que talvez falhe da nossa parte uma comunicação mais clara com o público. Claro que o uso político disso é terrível e ele tem sido feito. A gente sabe que está vendo isso por todo momento agora. Né? Mas, além do uso político, esse uso político se torna fácil porque a população não tem uma ideia clara do que é atividade científica. Ela acha que o conhecimento científico tem o mesmo status que todos os outros. E não é que a gente tenha um status igual a todo mundo. A ciência tem suas limitações, mas ela é um conhecimento de tipo específico, que não compete com religião, não compete com moral familiar. Então, o que a gente tem, eu acho que da nossa parte, falta um esforço de mostrar para o público que ciência é uma atividade que não se propõe como superior aos outros, mas se coloca como específica, diferente de outras formas de conhecimento. Que bom encerrar esse primeiro bloco assim, doutora Elisa. Informações eu acho muito importante para quem está assistindo a gente em casa. E no próximo bloco, qual o impacto da reforma do currículo escolar para o futuro das ciências no Brasil? A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre desafios das ciências no século XXI. Comigo, via internet, Elisa Reis, socióloga do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vice-presidente do Conselho Internacional de Ciência.
Maurício Barreto, epidemiologista e pesquisador do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Bahia. Stevens Hein, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Instituto DOR. Se você ainda não participou do primeiro bloco, ainda dá tempo. Manda suas perguntas e seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Em 2017, uma reforma no currículo escolar retirou disciplinas como Sociologia e Filosofia da base curricular obrigatória. Qual o impacto disso no futuro das ciências no Brasil? Lápis e caderno. Nas mãos o livro preferido. A matéria é Sociologia. Beatriz tem 16 anos, está no primeiro ano do ensino médio no Colégio de Aplicação da UERJ. E entre as atividades da instituição, ela ainda faz parte de um projeto de iniciação científica para inserir os alunos no ambiente acadêmico. Eu entrei nesse projeto para poder ter mais conhecimento, até porque eu estava pensando em fazer ciências sociais na faculdade, então eu entrei justamente para ter uma certeza e para saber como é que é, e eu estou adorando. O professor de Sociologia Guilherme Nogueira é quem dá mais detalhes sobre o trabalho. Ele conta que esse é um projeto que pretende analisar a entrada de estudantes que vem do sistema de cotas no Instituto de Aplicação da UERJ. A UERJ é a universidade pioneira da política de cotas, mas no que tange ao Instituto de Aplicação, as vagas de educação básica, a entrada dos estudantes é uma década depois pela política de cotas. Então, o que a gente pretende é um pouco mapear o perfil desses estudantes e acompanhar essa trajetória, né? Uma vez que, enquanto política pública de inclusão, não basta garantir a entrada, é preciso garantir a permanência e a conclusão exitosa da trajetória escolar desses estudantes. Falar nas gerações que estão se formando e nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas é olhar para o passado. As ciências sociais estão associadas à construção do sistema escolar brasileiro, deram contribuições para o desenho de como deve ser a escola e, ao mesmo tempo, nos conteúdos curriculares, seja na história, na geografia, mas também na sociologia e na filosofia. Esses saberes, esses conteúdos, eles podem ajudar os alunos a fazerem conexões, inclusive com os outros conteúdos, para poder interpretar melhor os fenômenos, sejam políticos, sociais, mas também os fenômenos ditos naturais. Então, as ciências sociais, ela oferece instrumentos importantes para o aluno se localizar socialmente, politicamente e subjetivamente nesse processo de formação humana, que é uma aventura para todos, né? Em 2017, a reforma do ensino médio provocou alterações na grade curricular e em como ela deve ser aplicada. Nós percebemos que há um esvaziamento do currículo das ciências e, infelizmente, não só das ciências humanas. Hoje, pela legislação que rege o ensino médio, pelas reformas que estão em curso nos estados, as disciplinas garantidas, digamos assim, os componentes curriculares garantidos é a língua portuguesa e a matemática. A física, a química também não estão com um status bem definido. E as ciências sociais, especialmente, digamos aqui, a sociologia, ela que tinha um status de obrigatória em todas as séries ou em todos os módulos do ensino médio, hoje ela não tem mais esse status. Assim como o Colégio de Aplicação da UERJ, a reforma do ensino médio ainda não alcançou a todos, mas os impactos já podem ser sentidos. Boa parte dos estados efetivamente não implementou a reforma. Então, apesar de passado 4 anos, poucas coisas mudaram com relação ao ensino médio anterior a 2017. Né? O que produz um impacto já perceptível tem a ver com a formação de professores, com a relação do estudante da graduação que pretendia licenciatura e que hoje não sabe se, ao estar formado, haverá um mercado de trabalho para esse professor de sociologia. Mesmo sem a reforma do ensino médio ter sido aplicada na prática em todos os cantos do Brasil, a expectativa é que, a longo prazo, a ausência dessas disciplinas prejudique em gerações. Há um prejuízo muito grande na formação futura, inclusive para futuros cientistas
que venham se dedicar à pesquisa. Então, nós, na academia, a gente vê isso com muita preocupação, porque você vai ter um apagão na educação básica, podemos chamar assim, das ciências de referência. Isso prejudicará muito a formação das futuras gerações e da reprodução da ciência no país. Stevens, a questão do ensino nas escolas, da ciência, ela tem muito a ver com a participação do Estado em dar ou não importância à ciência, né? Eu queria trazer com você essa reflexão, começar com você nesse primeiro momento do bloco, isso e com relação também ao financiamento da ciência, que também é uma questão que muitas vezes vai direcionar para onde que vai se dar a importância necessária, enfim. Queria trazer um pouquinho com você essa reflexão. Como é que se pode trazer o Estado para esse papel real de poder dinamizar o aprendizado e também o investimento na ciência, né? A gente está vivendo um momento muito conflitante entre o papel do Estado e o papel do governo num movimento ativo de desprezo em relação à ciência. Eu acho que isso traz um desafio muito grande para a situação de comunicação do que a ciência faz, da importância da ciência para toda a sociedade, né? Fazendo um gancho com o que a Elisa comentou no bloco anterior, esse problema de comunicação ele tem que ser, inclusive, melhor estudado e mais estudado pelas ciências sociais. A forma como a sociedade está se comunicando, ela está inviabilizando uma possibilidade de uma discussão mais ampla. E com isso você acaba amplificando o negacionismo e criando canais que não dão a possibilidade do contraditório e do diálogo. Isso é muito preocupante. E, de certa maneira, eu acho que a gente tem como dever de casa da comunidade científica também rever a forma de comunicação com grupos sociais mais específicos. Quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil, que tem 31% da população de evangélicos, 50% de católicos, a gente tem que se comunicar com essa população que está recebendo informações muito contraditórias e que se opõem à ciência. Então, a gente tem um desafio grande que passa por uma construção de estratégia de conhecimento a partir das ciências sociais para que se valorize a comunicação da ciência com a sociedade. Carl Sagan fez isso num tempo que a televisão era a principal forma de comunicação. Hoje em dia, de certa forma, é o WhatsApp, de certa forma, são as redes sociais. A gente precisa se reinventar para poder fazer essa comunicação e influenciar governo e Estado através do apoio social para que a gente possa voltar a sonhar em fazer uma boa ciência no país. Com certeza, Elisa, o papel da escola, a escola tem esse lugar, esse papel de contribuir para o pensamento crítico, né? E aí, como o professor diz, mesmo com a reforma, muitas escolas não alteraram o seu currículo, a sua base curricular, e não só nas escolas particulares, mas nas públicas também. Eu queria que você trouxesse um pouquinho como é que fica esse pensamento crítico quando não há um incentivo do Estado para que isso seja feito, né? Enfim, quando não há uma linha a ser seguida com base em políticas integrais, assim, né? Olha, essa questão do ensino da sociologia é, às vezes, um pouco desfocada, porque, na verdade, porque sociologia e não ciência política ou antropologia. Então, na verdade, o que falta é pensamento crítico e pensamento lógico. Eu acho que isso é que tem que ter na educação básica. Você não é treinado a pensar logicamente, não é treinado a pensar criticamente, de fato você está caçando as possibilidades, muitas das possibilidades que o conhecimento científico te dá. Quando você abre mão de pensar criticamente, acha que tem que formar pessoas para aumentar, simplesmente para aumentar o produto interno bruto, você está atropelando muita coisa nesse caminho. E acho que essa foi, como o Steve estava mencionando, o problema de comunicação nossa, cientista, com o povo, tem que ser pensado muito cuidadosamente, porque os públicos são diferentes. E com relação à população de menor nível de escolaridade, falta, inclusive, a humildade da parte da gente de conversar com esse pessoal. E com relação ao governo, aí a coisa é mais complicada, porque a gente precisa de articulação, movimentação, contestação
Porque um governo que pensa que o papel dele é simplesmente atender a interesses imediatos, que não pensa nas gerações futuras, é muito complicado. Quer dizer, como é que você vai pensar num investimento científico de longo prazo se a sua preocupação é ser reeleito ano que vem, ou a sua preocupação é simplesmente não desagradar o mercado? Acho que a gente tem por aí até gostaria de lembrar uma coisa, que o direito ao conhecimento faz parte da Carta Magna de Direitos Humanos. E, por alguma razão, ele nunca ganhou a mesma expressão que ganha, por exemplo, o direito à educação formal. Mas essa ideia de que a gente precisa conversar, não é que todo mundo vai virar cientista, mas nós temos que dizer para as pessoas qual é a nossa utilidade e como é que eles podem fazer uso da gente. Eu teria a coisa por aí. Maurício, eu quero trazer um pouco, já pegando esse gancho que a Elisa trouxe, da questão de mercado, né? E que também a escola muitas vezes se volta, como ela disse, para a orientação mercadológica, né? E a ciência, principalmente na área da saúde, também sofre bastante pressão mercadológica, o investimento é voltado para isso também. Eu queria trazer com você como caminhar com a falta de orçamento, com a falta de distribuição também, né? E com a utilização da ciência como instrumento mercadológico e econômico? Repare, a gente tem uma discussão maior, né, que eu acho que foi Steve e a Elisa colocaram aqui, né, que é uma necessidade de reformar nosso processo de ensino, né, isso eu acho que é sentido, eu acho que desde Paulo Freire, né, ele falava na educação bancária, né, e eu acho que a gente nunca reforma real do nosso ensino, principalmente do ensino fundamental, né, que mudasse, né, radicalmente essa visão e criasse um indivíduo inquiridor, né, e que tivesse uma cultura, né, esse conhecimento geral é uma cultura, a cultura envolve elementos literários, né, elementos humanísticos e elementos científicos. É isso nossa cultura. Nós vivemos numa época de conhecimento em que a cultura é a formação disso. Em 1959, tem um grande químico, professor na universidade inglesa, o Charles Peirce Snow, que ele tem um famoso livro, né, que ele era também um grande escritor, né, e ele faz exatamente essa reflexão, né, sobre a necessidade da cultura científica ser parte da cultura, né, não é falar em Shakespeare, mas não sabe falar em lei da termodinâmica, ele dizia isso, né, então são coisas tão importantes quanto para se conviver numa cultura contemporânea. Agora, a formação escolar, é lógico que ela é parte desse processo, né, mas não é todo o processo, né, você tem outras formas de formação, né, que são importantes. Mas a formação escolar é grande parte da nossa formação de conhecimento se dá na escola, né? E essas escolas, agora, a escola não é central. Eu só vou citar agora um exemplo, né, para usar a questão da pandemia. Eu sou médico, né, e nós aprendemos, né, na escola médica, desde minha época de escola médica, que o conhecimento era baseado em evidências, né? Essa ideia da evidência, ela é muito forte dentro da área médica, né? Já há algumas décadas, né, que o conhecimento, as práticas clínicas fossem baseadas em evidências. Isso vem se consolidando, né? Então, você vê hoje, no curso da pandemia, quer dizer, um grupo imenso de médicos, né, prescreve medicamentos para os quais não há nenhuma evidência de sua eficácia, né? Então, esse é um ponto que para a gente refletir, né? Quer dizer, a escola ensina que a evidência é importante, essa é a lógica do conhecimento, né, científico contemporâneo, e um grupo grande de médicos formados nessas mesmas escolas, eles abandonam totalmente essa ideia e se aliam a um outro conceito, né, de que não é preciso evidência, é preciso outras coisas para ele decidir que vai prescrever um medicamento comprovadamente ineficaz. Então, esses são questões para mostrar a complexidade desse conhecimento, né, da formação, do processo de formação, né, as etapas necessárias. A escola é uma parte integrante desse processo, mas há outros processos sociais maiores, né, que precisam ser integrados nesse processo de formação e desenvolvimento da nossa cultura, da capacidade de entender o mundo, né? E que misture, claro, lógicas diversas, políticas, religiosas
e científicas, né, mas que dê uma compreensão positiva, né, do entendimento, né, e que não haja retrocessos, né. Eu acho que o mais importante é que a gente marche, né, numa direção mais virtuosa em termos de acumular aquilo que é positivo e transmitir para as próximas gerações aquilo que é positivo, né. E, claro, e novas coisas vão acontecendo que vai aumentando essa capacidade de intervir no mundo e modificar o mundo. E ainda mais num momento em que todo mundo está se achando um pouco cientista, né? Ou seja, o pesquisador fica ali 10 anos, 20 anos pesquisando um mesmo elemento e, de repente, um leigo agora está debatendo ali no WhatsApp. Não, eu tenho evidências de que isso funcionou, porque eu ouvi alguém me contou que funcionou, então também vou usar. Doutor Stevens, aí eu queria trazer de novo a questão do financiamento à ciência, porque eu acho que é uma questão primordial. A gente está caminhando já para o final do programa, mas eu não queria deixar isso de fora, trazer para a questão da transversalidade na ciência, da transdisciplinaridade na ciência, esse papel do financiamento, né? No momento em que se escolhe o financiamento para determinados setores, em que medida isso impacta nessa dificuldade da ciência conversar, principalmente se dá espaço para todas as áreas de igual maneira, né? Acho que mais do que o desprezo, há um processo ativo de asfixia da situação, dessa relação da ciência com a sociedade, que obviamente é inviabilizada pelo corte de financiamento, né? A gente estava falando de um total de recursos para a ciência da ordem de 3 bilhões de reais, que é basicamente o mesmo valor do tal tratoraço, né, que está sendo discutido aí. Para o CNPq, a gente está falando de 26 milhões de reais, isso para o CNPq inteiro, que é um dos principais órgãos de financiamento à pesquisa no país. Isso é a verba de um laboratório de médio porte nos Estados Unidos. Então, é uma situação muito complicada. A gente não tem o censo, a gente tem toda uma asfixia das UTIs. Você teve 72% de corte de verba na manutenção das UTIs. Tem um problema do Enem. Então, quer dizer, são vários problemas que, obviamente, passam por uma asfixia baseada no corte de recursos para a infraestrutura, para a manutenção de bolsistas e para o próprio funcionamento das universidades. E esse desafio, ele é muito grande e depende, mais uma vez, eu ratifico, da comunicação que a gente tem que fazer usando as ferramentas que são utilizadas por quem faz um processo ativo de desconstrução da ciência. Isso passa pelas redes sociais, passa pelos memes, passa pelo WhatsApp, passa pelo entendimento das ciências sociais, da psicologia, de como lidar com essa nova forma de comunicação que, infelizmente, está tornando a nossa sociedade um pouco mais distópica. Que fala importante, doutor Stevens. Doutora Elisa, para a gente pensar em caminhos para o futuro, né? Que tipo de ações, pensando em proposições realmente, que tipo de ações podem nos levar para frente, ainda que com todas as dificuldades, com todos os desafios que estão postos nesse início de século, vamos dizer assim, como é que a gente pensa a ciência no futuro do Brasil? Olha, nessa conjuntura, eu acho que a gente tem que pensar a ciência com a cabeça política. Você sabe que a única coisa que altera resultados de mercado é política. Se a gente deixar o mercado solto, ele vai ignorar, ele vai sempre maximizar as coisas imediatas e deixar o resto. E você veja o seguinte, quando a gente estabelece, quando o governo estabelece as prioridades, não só ele acarreta déficits imediatos de conhecimento, como, por exemplo, falta CPI, falta teste, falta uma opção de coisas, mas ele também está provocando déficit de conhecimento a longo prazo. E ciência não é uma coisa que você para e recomeça amanhã, onde você parou. Ela exige continuidade. Eu acho que esse é um erro histórico que a gente vem sofrendo no Brasil há muito tempo. Tá? E a ideia de que a gente para porque tem outra prioridade, quando melhorar a gente investe em ciência. Isso não é assim. Quando melhora e você consegue aumentar o orçamento da ciência, você já perdeu demais. Você tem que correr atrás do prejuízo e começar tudo de novo. Então, por isso que eu estou dizendo que, nesse momento, os instrumentos que a gente tem, não estou falando política, a gente ir para a rua, mesmo porque agora não é seguro ir para a rua por causa da pandemia. Mas a gente não tem outra linha de frente senão contestar, em termos políticos, o que está sendo feito agora. Não, da nossa perspectiva, não é um interesse nosso, cientista, vai faltar dinheiro para mim, para você ou para outro. A ideia é que a gente está pensando nas gerações futuras. Isso é que eu acho que é
um ingrediente fundamental. E, já que a gente está terminando, eu queria levantar um problema aqui que tem mais a ver com pesquisa na área de ciências sociais, mas que eu acho que explica muito da tragédia que nós estamos vivendo, que é o problema da confiança. Gente, eu estou tão preocupada com isso, que é isso que eu estou pesquisando agora. Tá? O Brasil tem tem índices de confiança entre os mais baixos dos 200 países por aí que a gente tem, é muito baixo. Eu estou falando de confiança no outro em geral e confiança nas instituições. E a trajetória brasileira de confiança é declinante nos últimos 20 anos. O que acontece com isso? Se eu não tenho confiança, eu não vou acreditar no que o Ministério da Saúde diz, porque eu sei que ele não é confiável. Ou o contrário, eu não vou acreditar na Organização Mundial de Saúde, porque o Ministério fala que eles não têm poder. Então, na verdade, o que a gente tem que pensar é que confiança é uma coisa que você tem quando as instituições funcionam bem. Se elas não estão funcionando bem, não adianta falar, vamos investir na educação, que daqui a 20 anos as pessoas vão acreditar mais umas nas outras e nas instituições. E quando você não tem solidariedade, porque coesão é o ingrediente da solidariedade. Se você não tem solidariedade generalizada, se as pessoas não acreditam no outro anônimo, elas não usam máscara, elas não evitam aglomerações, elas se comportam como se elas fossem soberanas para decidir tudo. Então, eu acho que, a curto prazo, a nossa batalha tem que ser política. A gente tem que demandar coisas que têm a ver com a população como um todo, com as gerações futuras, e não os interesses corporativos dessa ou daquela categoria profissional. Perfeito, doutora Elisa. Doutor Maurício, queria te convidar a fazer a mesma reflexão sobre proposições para o futuro. O que você acha que deveria entrar? Atenção, é o seguinte, o que fica aqui é que a ciência tem sua marcha, né? Ela está em marcha, que é próprio de processos sociais, né? Ela é universal, ela não é brasileira, ela é universal, então ela está tendo sua marcha. Mas nós, enquanto país, né, temos que participar ativamente disso, né? Por quê? Porque é central, não é que nós vamos resolver todos os problemas do mundo como os cientistas brasileiros, mas nós vamos nos comunicar com a ciência, nós vamos ser parte desse sistema de conexão internacional, né? E um hub, né, a criação de núcleos universitários, acadêmicos e tal, fazendo pesquisa, é esse sinal da existência dessa conexão. Então, e essa conexão, ela tem que ser, e o desenvolvimento disso tem que ser uma política de Estado, né? Não é política de governo, não é porque o governo gosta ou não goste, né? Disso e daquilo, isso é outro problema, né? Ele tem que ser incrustado com política de Estado, né? Educação, ciência, saúde, são políticas de Estado, são políticas centrais, né? Então, isso precisa que nós, né, fortemente defendamos isso, né? Como prática e como a razão de ser do desenvolvimento da sociedade. Sem isso, nós vamos ficar em idas e vindas, né? A ciência já tem seus próprios problemas, né, diversos, né? E nós estamos nos acanhando de participar disso. Quer dizer, quando o Steve fala da falta do financiamento, o que ele está dizendo? É que a comunidade científica brasileira vai deixar de participar disso, ela vai estar isolada dessas conexões, né? Ela não vai estar contribuindo, mas também recebendo as contribuições, entendendo o que essas contribuições trazem para o nosso desenvolvimento e para a solução dos nossos problemas. Então, eu acho que esse é um elemento central para pensar, para a sociedade pensar, né? Que cabe a ela decidir sobre isso, em que, em algum momento, né, se estabeleça essas questões como políticas de Estado, né, não de políticas de idas e vindas ou de alguém que resolve cortar todo o financiamento daqui ou dali, né? Não, isso tem que parar, né, para que haja o curso e o progresso e o desenvolvimento dos processos, né, que estão acontecendo a nível universal, né? Nós estamos no momento de apagão, né? Quer dizer, se isso continuar por muito tempo, nós vamos virar uma sociedade apagada, né? Em termos de ciência e de conhecimento. Ciência não é gasto, né? É investimento. Doutor Stevens, eu termino com você.
Eu acho que tem duas ações que a gente tem que trabalhar mais imediatamente. Uma é o que está sendo proposto nesse programa, que é um diálogo entre disciplinas. Isso é importante que aconteça cada vez mais. O outro é amplificar esse diálogo com a sociedade, através de ações que a gente conversou aqui também. E, por último, eu só vou ratificar o que a Elisa falou, né, que a ciência ela tem esse componente e a sua importância no diálogo político, e que a ciência, no momento, é um ato de resistência. Que ótimo final para esse programa, Dr. Stevens, doutora Elisa, Dr. Maurício, muito obrigada pela participação de vocês com a gente hoje. Para mim foi uma aula acompanhar as falas de cada um de vocês e que a gente possa fazer outros encontros como esse para que a ciência não se apague jamais, né, Dr. Maurício, para que a gente possa manter essa chama acesa aí, porque a gente precisa dela, mais do que nunca. E obrigada pela sua audiência. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar esse programa, entra no site do Canal Saúde, lá você encontra toda a nossa programação. E eu vejo você na próxima semana. Até lá!